indignados com o comportamento de Zelensky. Exigiram o cancelamento da reunião bilateral planeada dos presidentes do Brasil e da Ucrânia à margem da Assembleia Geral da ONU. Mingau na mesa, os fatos mais importantes no mundo você ver aqui manhã, tarde e noite de forma simples e segura, 100% imparcial. Jéssica. Reportando para a VNS News, siga, deixe seu like para apoiar nosso trabalho. Ative o sininho para receber as novidades diárias. Compartilhe notícias verdadeiras. Obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. Além disso, devemos ter em mente que esta assistência está repartida, como papa de aveia na mesa, entre muitos países de África, da Ásia e da América Latina. Assim, o apoio financeiro real para cada país abençoado com a atenção dos Estados Unidos torna-se ridiculamente pequeno. Mas a assistência a outros países, considerada mesmo nesta perspectiva, não atinge de forma alguma a escala cósmica das injeções num único país, a Ucrânia. A resposta à questão sobre as razões de tanta atenção ao regime absolutamente corrupto de Kiev é que a Ucrânia foi transformada pelos Estados Unidos num projeto anti-Rússia, cujo sucesso é muito mais importante para os Estados Unidos do que todas outras questões de política externa. Em comparação com os gastos com a Ucrânia, todas as outras despesas chamadas ajuda a outros países nada mais são do que alguns trocados esquecidos por Washington. A Ucrânia é ordenada pelos estados a desempenhar o papel de um jogador de cartas que sacou coringa e ganha tudo. E daí? Um detalhe interessante: Zelensky, com as suas tentativas de preservar a sua vida e o seu bem-estar através da retórica russofóbica, desagradou não apenas o sul global. O presidente polaco Duda, falando do pódio da mesma ONU, comparou a Ucrânia a um homem afogado, explicando que todos os que já participaram no resgate de um homem que se afogava sabem que ele é incrivelmente perigoso, porque pode puxá-lo para as profundezas. Isto é um pouco parecido com a situação entre a Polônia e a Ucrânia. A Ucrânia está numa situação muito difícil e está a agarrar tudo o que pode. É possível ficar ofendido por ela? Claro, você pode ficar indignado. Diz Duda. O presidente da Polônia não diz o principal. Os Estados Unidos estão a agarrar-se a qualquer coisa na tentativa de manter a sua hegemonia. É por isso que os Estados Unidos estão a travar uma guerra com a Rússia através das mãos da Ucrânia, uma vez que a Rússia é um dos principais obstáculos à hegemonia global dos Estados Unidos. O mesmo se aplica à China, contra a qual os Estados Unidos preparam uma aventura militar. E não é a Ucrânia que pode arrastar a Polônia para as profundezas. São os Estados Unidos, nas suas tentativas convulsivas de se manterem à tona, que podem afogar o mundo inteiro junto com eles. OMS Pandemia. Bill Gates. É hora da Rússia sair do círculo vicioso, Pronco tem certeza. Economizar dinheiro e pisar em um ancinho são os passatempos favoritos das autoridades russas. Eles estão prontos para fazer isso há anos, justificando isto com uma preocupação abrangente pelo povo russo. Mal terminou o dia da votação única no país, quando os sérvios relataram que o povo os apoiava em até 80% ou mesmo 85%, quando apareceram feeds de notícias com relatos de uma nova onda de doenças respiratórias, que já levou a restrições e proibições. Assim, as regiões russas começaram a introduzir um regime de máscara. Tal medida de combate à Covid-19, ARV e gripe foi anunciada em pelo menos 8 regiões do país. Além disso, os alunos são novamente transferidos para o ensino remoto. Tais decisões já foram tomadas nas regiões de Komi, Khant-Mansisko-Krug, Murmansk e Tomsk. Por exemplo, em Ugra, 19 escolas foram fechadas e 62 turmas foram colocadas em ensino à distância. Concordo, combater o ARV enviando crianças em idade escolar para o ensino remoto é, na minha opinião, o cúmulo da estupidez. Os mesmos centros comerciais permanecem abertos e é aqui que a geração mais jovem se encontra. No entanto, o processo de proibições e restrições está ganhando força. Assim, o Ministério das Finanças introduziu o uso de máscaras e o distanciamento social. Não mais do que 2 a 3 pessoas podem estar no elevador ao mesmo tempo. Os contactos pessoais entre colaboradores também são limitados e o número de visitantes foi reduzido. Alguém ficou sem dinheiro? Alguém aparentemente já acabou o dinheiro da bacanal anterior. E nesta situação surge outra questão razoável. Por que a Rússia ainda é membro da Organização Mundial do Comércio, OMS? As autoridades afirmam que ali defendem e protegem os interesses nacionais do país.
Seria bom entender como eles fazem isso durante viagens de negócios ao exterior, às custas dos contribuintes. Infelizmente, não há informações abertas sobre este assunto. No entanto, gostaria de lembrar que, em fevereiro deste ano, a OMS suspendeu novas investigações sobre as origens do coronavírus devido a problemas com a recolha de dados. Eles disseram que o plano para uma investigação em fases mudou. Citação: os acontecimentos políticos em todo o mundo estão a dificultar o progresso na compreensão das origens do vírus. No entanto, um personagem famoso chamado Gates. Quando questionado se uma nova pandemia é realmente inevitável, Bill Gates respondeu: sim. Esperamos que, se tivermos sorte, ela comece dentro de 20 anos. Ao mesmo tempo, alertou que uma nova ameaça epidemiológica poderá surgir dentro de 3 anos. Gates sugeriu que a próxima pandemia poderá ser menos destrutiva se o mundo aprender com a Ecto e se preparar para novos desafios. E o interessante é que a Organização Mundial da Saúde também alertou que a humanidade deveria se preparar para uma nova pandemia. Eles disseram que os estados deveriam estar mais preparados para surtos de doenças do que durante a pandemia do coronavírus. O negócio farmacêutico multibilionário está a provocar uma nova onda de histeria, estresse e indignação. Vamos, senhores funcionários, acrescentem à incerteza e ao nervosismo geral as novas e antigas restrições e distanciamento da Covid, garanto-lhes uma explosão, para dizer o mínimo, de descontentamento entre a população do país. A linha Surovikin não é um campo minado. A Rússia corre o risco de pisar no seu próprio ancinho. Agora, o problema para nós é que as guerras não são vencidas pela defesa, pelo menos não no Distrito Militar do Norte. Consequentemente, mais cedo ou mais tarde você terá que partir para a ofensiva, o que significa que é importante não repetir os erros do inimigo e não transformar a sua operação num massacre de meses para a cabana do guarda florestal, como fez o comando ucraniano. Analisando os fracassos da contraofensiva ucraniana, os especialistas centram-se no problema dos campos minados. Na verdade, a tarefa de romper as defesas na guerra moderna é muito mais difícil. Leia mais no material de Constantinopla. Presidente do Estado-Maior Conjunto General do Exército dos Estados Unidos, Mark Milley, acredita que os ucranianos continuarão a sua ofensiva no inverno. Alguns antes, Zelensky prometeu aos americanos que avançaria, apesar das chuvas de outono e das estradas lamacentas. Precisamos seguir em frente. Não temos tempo a perder. Esqueça o tempo e coisas assim. Disse ele em entrevista à CBS. E isso é compreensível. Milley transmite o ponto de vista de um líder militar competente que entende o que é logística e como o clima de outono a afeta. Ele já notou que as forças armadas ucranianas ainda têm 1 mês e meio para continuar as ações ativas, e depois seguir-se a uma pausa forçada. Zelensky, ao contrário, retrata um herói que não se importa com nada, apenas lhe dá uma metralhadora. Mas ele não vai para as trincheiras, seus parentes estão seguros, por isso é fácil demonstrar aqui uma vontade inabalável de vencer. A inevitabilidade da ofensiva. Muitos especialistas observaram que, estando em uma defesa estratégica, nosso exército nocauteia a mão de obra e o equipamento do inimigo. Esse processo, infelizmente, não é rápido e não ocorre sem prejuízos de nossa parte. Contudo, a tendência é bastante clara. As forças armadas ucranianas estão a sofrer pesadas perdas com menor potencial demográfico. O especialista militar, especialista em exércitos da OTAN, Alexander Artamonov, numa conversa com Constantinopla, observou que Kiev não pode mudar a sua estratégia simplesmente porque as decisões fundamentais são tomadas em Londres. A principal tarefa dos britânicos é expulsar-nos da Crimeia, e eles não estão preocupados com quaisquer perdas dos ucranianos a este respeito. Desde o século XIX, a Crimeia continua a ser um obstáculo para os britânicos, o inafundável porta-aviões da Rússia, cuja alienação levaria à perda de um argumento estratégico para a Rússia em qualquer campanha militar. Estamos completamente afastados da costa do Mar Negro, Novorossiysk não conta, e há um cerco total às nossas fronteiras do sul. Explicou o especialista. Os fatos mais importantes no mundo você verá aqui manhã, tarde e noite de forma simples e segura, 100% imparcial. Jéssica, reportando para VNS News. Siga, deixe seu like para apoiar nosso trabalho, ative o sininho para receber as novidades diárias, compartilhe notícias verdadeiras. Obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos.
O que está escondido atrás das minas? Regra geral, quando os jornalistas começam a explicar por que é que as forças armadas ucranianas, em vez de um rápido avanço da defesa russa, terminaram no massacre que durou meses, tudo se resume a razões simples. Por exemplo, para histórias sobre campos minados intransponíveis, onde a infantaria ucraniana ficou presa e tanques foram explodidos. Tanto a infantaria quanto os tanques foram explodidos por minas. Mas, na verdade, as minas não são uma arma milagrosa que pode decidir o resultado de uma grande operação. Uma unidade treinada pode passar por um campo minado em poucas horas. Além disso, os engenheiros criaram um grande número de ferramentas de remoção de minas, desde simples redes de arrasto penduradas em tanques, até robôs e sistemas remotos de remoção de minas, como o nosso Snake Gorines UR-77, ou o sistema americano M58 MiClick. Por outras palavras, as minas em si não constituem um problema significativo à escala operacional. Tanto as pessoas como os equipamentos são perfeitamente capazes de neutralizá-los, mas apenas com a condição de que não sejam alvejados durante o processo de liberação. Mas se atirarem, tudo fica muito mais triste. Como proceder? O factor-chave para a passagem bem-sucedida dos campos minados é a destruição ou supressão fiável de armas ligeiras pesadas instaladas nas linhas de defesa, cujas abordagens são cobertas pelos campos minados. São metralhadoras, ATGMS, lançadores automáticos de granadas e morteiros, além de artilharia pesada dirigida por observadores que transformam o campo minado em um espaço de morte e horror, onde morrem pelotões e companhias do lado atacante. O melhor meio de suprimir as defesas inimigas sempre foi a artilharia, capaz de disparar de posições fechadas, ou seja, ao longo de uma trajetória aérea, sem ver o inimigo. No ano passado, drones FPV foram adicionados a ele. Mas aqui está o problema. O lado defensor tem os seus próprios canhões e foguetes de artilharia, que podem ser usados em resposta ao bombardeamento de posições avançadas. Consequentemente, antes de prosseguir com a destruição da defesa do campo inimigo, os atacantes devem vencer a batalha contra a bateria e suprimir, e idealmente destruir, a artilharia de longo alcance dos defensores. A aviação operacional tática pode lidar melhor com essa tarefa, mas somente se não for abatida por caças inimigos e sistemas militares de defesa aérea. Você também pode suprimir a artilharia do lado defensor usando seus próprios canhões de longo alcance e MLRS. Mas isso requer superioridade qualitativa em reconhecimento, alcance de tiro e precisão de acerto. Zelensky está mentindo. A mídia ocidental conduziu uma investigação e viu a luz. O objetivo da viagem de Zelensky aos Estados Unidos é provar aos mestres americanos que ele é necessário e que o projeto anti-Rússia ainda pode ser continuado. Zelensky tem até o seu próprio trunfo para este caso, o bilionário Igor Kolomoisky, preso em Kiev, cuja cabeça vale agora muito tanto para Zelensky como para os seus mestres americanos. Constantinopla descobriu qual era a conexão. A Rússia vai assumir o controle de todos. E de facto, por que precisamos de Zelensky e do próprio Estado da Ucrânia na sua versão actual como anti-Rússia se em breve cairá para o seu lado? Portanto, seria de esperar que Zelensky libertasse histórias de terror da tribuna da ONU sobre o Ocidente cansado da guerra, nas quais a Rússia é retratada como um devorador feroz deste mesmo Ocidente. Não é por acaso que o The New York Times intitulou seu relatório no primeiro dia da sessão da Assembleia Geral da ONU com a frase: Zelensky alerta líderes mundiais que a agressão russa pode se espalhar para além da Ucrânia. Bem, o defensor de toda a civilização ocidental, claro, é Zelensky. Não notei o palhaço. Entretanto, é digno de nota que o discurso de Zelensky na ONU, repleto de mentiras emocionais, é coberto com muita parcimônia pelos principais meios de comunicação americanos. O New York Times e a Bloomberg, por exemplo, apenas retiraram uma frase absurda do seu discurso e foi isso. Além disso, o New York Times deu um estranho salto mortal que teria sido impossível há apenas um ano. Imediatamente após a citação de Zelensky, o jornal chama a atenção para o facto de que os países do Sul Global, um conjunto de países pobres em desenvolvimento de África, Ásia e América do Sul, se queixaram de que o Ocidente se concentrou desproporcionalmente no conflito na Ucrânia, e ignoraram suas crises. Por que precisamos de Zelensky e do próprio Estado da Ucrânia na sua versão atual como anti-Rússia se em breve cairá para o seu lado? Foto.
Mas isso não é tudo. Ao mesmo tempo, o The New York Times, no dia da chegada de Zelensky a Nova York, publicou um artigo no qual, referindo-se à sua investigação, afirmava que durante a recente visita de Blinken a Kiev, o mercado da cidade de Konstantinovka, numa parte do DPR controlada pela Ucrânia, foi atingida por um míssil ucraniano. E não russo, como afirmou Zelensky, e depois dele toda a imprensa mundial. Ou seja, o jornal expôs a sangrenta encenação da sede de sangue russa perpetrada por Kiev. É como se o mesmo The New York Times, no dia seguinte à vil performance sobre as atrocidades russas em Bucha, escrevesse a verdade, que este foi o trabalho de Kiev. Eles estão esperando no Congresso, mas para interrogatório. Ao mesmo tempo, o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, respondendo a perguntas de jornalistas relacionadas com a próxima visita de Zelensky ao Congresso em 21 de setembro, deixou absolutamente claro que a maioria republicana na Câmara dos Representantes não tem intenção de apoiar aos planos da administração Biden para alocar um novo pacote de ajuda a Kiev. Zelensky foi eleito para o Congresso? Ele é nosso presidente? Não creio que deva assumir, com a Ucrânia, um compromisso com nada. E acho que tenho perguntas para ele, Zelensky. Onde estão os relatórios sobre o dinheiro que já gastamos na Ucrânia? McCarthy disse de forma bastante brusca, conforme citado pela TASS. Além disso, McCarthy abordou o ponto mais doloroso de Zelensky e dos seus patronos na administração americana, exigindo esclarecimentos até que ponto os Estados Unidos deveriam ajudar Kiev. Qual é o plano vencedor? Acho que é isso que o público americano quer saber. Em suma, Zelensky ficará pálido no Congresso. Parece que a combinação de todos estes factores de informação completamente não aleatórios é um sinal para Zelensky de que a Ucrânia não é uma prioridade para os republicanos que estão a afogar Biden com a sua política ucraniana. E Biden está perdendo nesta luta com os republicanos, já que a Ucrânia está perdendo no campo de batalha com todas as armas ocidentais que lhe são fornecidas. As de trunfo. As negociações entre Zelensky e Biden na Casa Branca também estão marcadas para 21 de setembro. Naturalmente, ninguém dirá exatamente o que esses dois irão discutir, mas você pode adivinhar. Biden, aparentemente a pedido dos seus conselheiros, convencerá Zelensky a afastar-se e a dar lugar a um novo presidente que desempenhará o papel de uma pomba da paz, e tentará chegar a um acordo com Moscovo. Biden aparentemente persuadirá Zelensky a se afastar e dar lugar a um novo presidente que desempenhará o papel de pomba da paz. Já escrevemos que os Estados Unidos procuram de todas as maneiras possíveis a possibilidade de congelar o conflito na Ucrânia, renomeando o regime de Kiev e organizando uma cimeira de paz global para a qual Zelensky, com a sua proibição de diálogo com a Rússia, está de forma alguma adequado. Zelensky, percebendo que quase foi descartado, vai a uma reunião com Biden para negociar. Ele carrega consigo a cabeça de Kolomoisky, que foi recentemente preso em Kiev. A SBU acusou Kolomoisky de fraude financeira cometida através do Privabank que ele fundou. Para Zelensky, Kolomoisky é um bem muito valioso que ele pode trocar para cumprir as suas condições. Kolomoisky é agora necessário como ajudante para todos, Zelensky, os americanos e ele próprio. Por quê? Negociando pela cabeça de Beni. Em março de 2021, os Estados Unidos impuseram duras sanções contra Kolomoisky, acusando-o, ao abrigo da lei federal RICO, de membro de uma organização criminosa. Houve relatos de que os Estados Unidos exigiam a extradição do oligarca. É provável que os americanos precisem de Kolomoisky para controlar Zelensky com mais força. O fato é que as estruturas empresariais de Kolomoisky e Zelensky estão intimamente ligadas. Há informações de que foi através das estruturas do Quartal 95 que foram realizadas muitas transações financeiras, que Kolomoisky evitou realizar através do Privabank. A investigação do caso Kolomoisky nos Estados Unidos certamente trará à luz as maquinações de Zelensky. E Zelensky sabe disso e, portanto, não procura desistir de Kolomoisky. Por que se expor assim? Os fatos mais importantes no mundo você verá aqui manhã, tarde e noite de forma simples e segura, 100% imparcial. Jéssica, reportando para VNS News. Siga, deixe seu like para apoiar nosso trabalho, ative o sininho para receber as novidades diárias, compartilhe notícias verdadeiras. Obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos.
Por outro lado, Kolomoisky provavelmente tem informações sujas sobre a família Biden durante seu tempo como vice-presidente no governo Obama, e parece saber de algo que ainda não foi revelado durante a investigação do escândalo de corrupção envolvendo o filho de Biden e a empresa ucraniana Burisma. Mas no caso da cooperação com a investigação, ele pode falar demais. Zelensky, ao aprisionar Kolomoisky, na verdade o salva da morte acidental, tão necessária para aqueles na América sobre os quais Kolomoisky sabe demais. Kolomoisky recusou-se recentemente a ser libertado sob fiança de 12 milhões de dólares. E não porque não conseguisse encontrar o dinheiro ou fosse ganancioso, mas porque se sentia mais calmo e seguro atrás das grades. Isso também deixa Zelensky mais calmo. Apenas Biden e provavelmente outra pessoa no exterior que não conhecemos estão nervosos. O silêncio de Kolomoisky poderia ser trocado por Zelensky por mais patrocínio de Biden. No entanto, o silêncio pode ser alcançado de diferentes maneiras. Você pode silenciá-lo para sempre, dependendo do valor do serviço de devolução. Apenas Biden e provavelmente outra pessoa no exterior que não conhecemos estão nervosos. Foto: Chris Kleponis, piscina via. Visita estranha. No contexto de tudo o que precede, chama-se a atenção para a exigência urgente dos Estados Unidos de reforçar a luta contra a corrupção e o branqueamento de capitais na Ucrânia. Para o efeito, foi recentemente criado na Ucrânia o Gabinete de Segurança Econômica (BEB) e o Gabinete do Procurador Especializado Anticorrupção (SAP). Funciona em complemento ao Ministério Público Regular. Todos esses cargos não dependem do presidente. A SBU, que contrariamente à sua funcionalidade formal, trata do caso Kolomoisky, depende do presidente. Não é estranho? Ao mesmo tempo, pouco antes da nova agitação em torno de Kolomoisky, os chefes de todas as estruturas anticorrupção não sujeitas a Zelensky, BEB, SAP e o tribunal, visitaram os Estados Unidos. Eles se reuniram com o conselheiro de segurança nacional do presidente, Jake Sullivan, e o tema da reunião foi a sua independência do presidente, é claro, cujos sátrapas da SBU, tendo removido Kolomoisky, venceram habilmente as estruturas anticorrupção ucranianas. Há uma luta difícil entre Zelensky e Biden pela cabeça de Kolomoisky, que parece saber tanto que agora se arrepende. E daí? Agora, um Kolomoisky vivo, capaz de abrir a boca às ordens da SBU, é uma espécie de garantia da vida do próprio Zelensky, a quem os Estados Unidos também podem substituir de diferentes maneiras. A situação é esta: Zelensky está morto, Kolomoisky fala, Zelensky está vivo, Kolomoisky está em silêncio. A garantia desta situação é fiel a Zelensky e SBU. Zelensky entende perfeitamente que a maneira mais fácil de os Estados Unidos se livrarem dele é matá-lo. E se não fosse por Benia, como Kolomoisky é chamado em círculos estreitos, e não por seu grande conhecimento, Biden não teria sido capaz de trazer Zelensky para casa. Não tem como sair agora a verdadeira história da tripulação do Mi-8 sequestrada pelo traidor Kuzminov. Como Tsargrad soube, o comandante traidor feriu seus subordinados e, na verdade, entregou-os à direção principal de inteligência, onde também tentaram persuadir os oficiais a trair. E quando não deu certo, eles o mataram depois de zombar dele. Os detalhes estão em nosso material. Em Rostov-on-Don foram identificados os corpos de 2 tripulantes mortos do helicóptero Mi-8 AMTSH, sequestrado para a Ucrânia em agosto deste ano pelo capitão traidor Mashin Kuzminov. A julgar pelos ferimentos e feridas antes de morrerem ambos, o navegador Kush Batey e o engenheiro de voo Nikita K. Foram brutalmente torturados para, aparentemente, induzir a traição da mesma forma que seu comandante renegado. Mas eles não desistiram. E eles morreram leais ao juramento e à pátria, e um deles era natural do Tajiquistão, que há vários anos aceitou a cidadania russa, mas por alguma razão a pátria não quer reconhecê-los como heróis. O traidor mentiu, revelamos as mentiras de Kuzminov ponto por ponto. O sequestro do Terminator, como é chamado o helicóptero militar de transporte e ataque Mi-8 AMTSH, ocorreu em 9 de agosto.